Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar uma coisa assim que eu considero muito boa, excelente, né? Nós no programa passado falamos em algumas coisas que são preocupantes, mas eu gostaria de mostrar para vocês, de contar para vocês que não sou a única pessoa que vê esse problema. E existem no nosso país muitas pessoas que estão preocupadas com isso e estão fazendo alguma coisa, estão fazendo algum trabalho a esse respeito. Existe o Ministério da Saúde, em fevereiro de 2009, bom, esse trabalho ele começou em 2005, mas em fevereiro de 2009 o Ministério da Saúde divulgou a Relação Nacional de Plantas Medicinais de interesse do SUS. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O RENISUS. Ela é uma lista de plantas medicinais e fitoterápicos a serem disponibilizados para o uso da população. Esse é um trabalho muito bonito que começou a ser feito e, apesar de não ser ainda um trabalho muito divulgado, apesar disso já ter sido divulgado em 2009, ter sido iniciado em 2009, é um começo, né? E eu acredito que com o tempo isso vai ser cada vez mais divulgado e colocado, que é o principal, colocado em prática. Como eu já disse, esse trabalho começou em 2005 e nessa lista constam plantas medicinais usadas pela sabedoria popular e confirmadas cientificamente. Para selecionar essas plantas medicinais, foram escolhidas 71 espécies. Elas estiveram reunidos no Ministério da Saúde em outubro de 2008, pesquisadores com diversas origens, todos ligados à farmacopeia brasileira. O trabalho partiu de uma lista preliminar de 237 espécies vegetais, elaboradas em 2005 em parceria com outros ministérios e com a colaboração de consultores e pesquisadores. A lista preliminar considerava as espécies vegetais já utilizadas no serviço de saúde estaduais e municipais. O conhecimento usava também o conhecimento tradicional, o conhecimento popular, estudos químicos e farmacólogos disponíveis. E também a lista de plantas do projeto Plantas do Futuro. É um outro projeto também que já existe em andamento, que é do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. A relação possui 71 espécies de plantas medicinais e fitoterápicos e prevê a inclusão de plantas nativas que possam ser cultivadas em regiões específicas do país, onde possam atender às doenças mais comuns daquela região. A finalidade da relação é a elaboração de uma lista de plantas medicinais e fitoterápicos a serem disponibilizados para uso da população, com segurança e eficácia para o tratamento de doenças. Atualmente, já são oferecidos fitoterápicos de espinheira santa para gastrite e úlceras, isso no SUS que eu estou falando, e guaco para tosses e gripes. Isso faz parte do projeto. Existem municípios que não têm isso em prática no seu SUS, aí é uma questão de um município que não está colocando em prática uma coisa que já está disponível a nível de lei, né, a nível nacional, para qualquer município, qualquer estado que queira fazer uso disso. Outros ministérios participam do programa. O Ministério da Casa Civil, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Cultura,
o Ministério da Pecuária e Abastecimento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Integração Nacional. Por que eu li isso? Li isso para vocês perceberem que é um trabalho amplo e que tem muita gente envolvida. Então, nós temos uma porta aberta, um caminho que foi iniciado, é uma questão de se colocar isso em prática, né? Porque o mais demorado, o mais trabalhoso, o mais difícil, na verdade, teoricamente pelo menos, já foi feito. Agora é uma questão de se pegar nisso, né, que já está colocado em trabalho, já existe a lei, já existe, vou mostrar agora em seguida, um vídeo para vocês que fala sobre esse trabalho, como ele realmente está no papel já, e já foi aprovado. Então, é uma questão de se colocar isso em prática, da gente poder começar a usar isso através do SUS, né, de uma forma muito mais acadêmica, digamos, mais viável de uso. Você vai ter um estímulo do próprio médico, em vez dele te dizer que uma erva não funciona e que você tem que tomar uma alopatia, ele vai te estimular a tomar aquela erva e te falar que, na verdade, aquilo ali é um caminho para a cura, né? Então, eu acho isso já é um ponto a favor, já é um benefício. A gente vai ter, como eu costumo dizer, todos os burros puxando na mesma direção. A carroça vai finalmente poder andar, né? E a gente vai poder caminhar para um país mais saudável, né? Mais feliz. Então, eu vou pedir a Ronaldo que passe o videozinho para vocês tomarem conhecimento desse projeto. Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional, são os objetivos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovada por meio do Decreto número 5.813 de 2006. Para as 17 diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, foram definidas ações, prazos, recursos, ministérios gestores e envolvidos que resultaram no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovado em dezembro de 2008 por meio da Portaria Interministerial número 2960, que também cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que terá o objetivo de monitorar e avaliar o Programa Nacional. Os princípios orientadores, tanto da política como do programa, podem ser resumidos em ampliação das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Uso sustentável da biodiversidade brasileira. Valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais. Fortalecimento da agricultura familiar. Crescimento com geração de emprego e renda, redutor das desigualdades regionais. Desenvolvimento tecnológico e industrial. Inclusão social e redução das desigualdades sociais. E participação popular e controle social. O Programa Nacional possibilitará o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos para garantir a eficácia, segurança e qualidade desses produtos. Conhecimento tradicional e popular. A biodiversidade brasileira está aliada a uma diversidade de povos e comunidades, com visões, saberes e culturas próprias. Por isso, é imprescindível promover o resgate, o reconhecimento e a valorização das práticas tradicionais e populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros como elementos para a promoção da saúde, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O Brasil é o país com maior biodiversidade do planeta. Isso inclui plantas medicinais, que são matérias-primas para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos. O apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na biodiversidade brasileira, de acordo com as necessidades epidemiológicas da população,
constitui importante estratégia para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Informação e comunicação. Para a transmissão do conhecimento, devem ser estimulados espaços para a informação e a discussão de questões pertinentes ao tema plantas medicinais e fitoterápicos, abrangendo públicos-alvos distintos, como os setores acadêmico, de serviços, produtivo e a sociedade civil. A divulgação do tema contribuirá para o compartilhamento do conhecimento, para a expansão da base de pesquisa e o consequente fortalecimento da tecnologia, e para a utilização correta, segura e responsável das plantas medicinais e dos fitoterápicos pela população brasileira. Recursos humanos. Tanto os procedimentos adotados para cultivo, manejo, produção, distribuição e uso de plantas medicinais e fitoterápicos, como o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação, implicam capacitação técnico-científica dos profissionais de toda a cadeia produtiva. Manejo e cultivo-produção de plantas medicinais. Para o cultivo de plantas medicinais, a agricultura familiar apresenta diversas vantagens, como disponibilidade de terra e trabalho, detenção de conhecimentos tradicionais, longa experiência em práticas agroecológicas, dentre outras. Mas para o cultivo e manejo de plantas medicinais, devem ser observados os diferentes sistemas de produção, técnicas e experiências desenvolvidas pelas diferentes regiões e comunidades. Produção de fitoterápicos. O estímulo da produção de fitoterápicos em escala industrial, por meio do apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação, as parcerias entre entidades e órgãos do setor e o desenvolvimento de uma política com incentivos financeiros favorecerá a produção nacional, a ampliação do parque tecnológico e, consequentemente, diminuirá a dependência tecnológica externa. Aliado a isso, a produção de fitoterápicos por laboratórios farmacêuticos públicos poderá proporcionar agilidade ao processo de aquisição e, com isso, facilitar o acesso aos fitoterápicos pelos usuários do SUS e promover resposta rápida das políticas de Estado. SUS. A ampliação de opções para a prevenção e tratamento de doenças ofertadas a usuários do SUS com garantia de acesso a plantas medicinais e fitoterápicos, segurança, eficácia e qualidade é uma estratégia que visa a melhoria da atenção à saúde da população e à inclusão social. Bem, vocês aí puderam ter ideia de que realmente o projeto é um bom projeto. Já se deu o pontapé inicial, digamos, o mais complicado, que é essa questão da parte teórica, burocrática, já foi feita, e agora é uma questão de colocar em prática. Essa relação, o Ministério ela seria revisada, a ideia é ser revisada e atualizada periodicamente a critério do Ministério da Saúde. E eu vou ler para vocês mais ou menos, ler assim rapidamente para vocês terem uma ideia de que plantas estão incluídas nessa lista, e vocês vão ver que são conhecidas nossas e muitas do nosso cotidiano. Então aí, antes de ler, eu vou fazer um lembrete que no Ayurveda existe um princípio que eu acho primordial e que nós não temos no Ocidente muito isso em pauta. Agora está se falando muito sobre isso e está se destacando isso, mas é uma coisa que muito poucas pessoas, comparado ao número de pessoas que existem no país, estão assim, conscientes disso e procurando colocar em prática. Na verdade, a fonte nossa de saúde deve ser o nosso alimento. Não só quando nós estamos desfrutando de saúde, mas também quando estamos com alguma doença. A diferença seria que se deveria privilegiar alguns alimentos em função de alguma doença que tenhamos. Então, se nós sabemos que certos alimentos são melhores para certas doenças,
nós podemos fazer consumos dela, dessa erva, no nosso dia a dia, na nossa alimentação comum. Então, eu gostaria que vocês observassem na lista que eu vou ler que muita coisa pode ser usada. Muitos desses ingredientes, eu depois de ler essa lista, eu vou já hoje falar de alguns, destacando os benefícios. Eles podem ser usados cotidianamente nas nossas refeições, sem ter aquela coisa de que estou tomando um medicamento. Normalmente, e isso pode se tornar, alguns deles realmente não são aconselháveis, por isso a necessidade de haver uma orientação. Não são aconselháveis que se use direto, mas muitos deles podem ser usados com frequência e direto. Eu, inclusive, gostaria de dizer aqui que, do meu ponto de vista, esse tipo de trabalho, porque junto com essa relação, existem outros, o pacote veio muito bem feito, tem o relatório de como deve se proceder para fazer o produto, se usa folha, se usa caule, tudo isso, e existem vários, o Ministério, ele elaborou várias publicações relativas a esses procedimentos, relatórios de orientações de como as prefeituras devem ir. Eu penso, que um dos procedimentos que deveria acontecer seria ensinar a população a poder fazer uso disso. Você poder ter no seu quintal aquela erva que vai ser benéfica para você em função da patologia que você tem. Eu sei que isso é um trabalho difícil. E eu também vejo isso claramente, que muitas pessoas não estão dispostas a ter esse trabalho. Elas não estão dispostas a cultivar um pouquinho de terra alguma coisa que vai ser benéfica e pode curá-la. Mas isso é uma coisa que pode se adquirir aos poucos. As pessoas podem começar a perceber que, de repente, vale mais a pena gastar tempo no seu quintal cultivando uma erva do que gastar tempo indo para o SUS. Vai gastar tempo no trânsito, vai gastar tempo lá dentro e uma série de tempos que vão ser gastos, vai gastar tempo esperando, porque o fato de a medicação ser feita com ervas não muda o fato de que você vai ter que entrar numa fila, que você vai ter que aguardar a sua vez. Esse tempo todo, você vai gastar muito menos tempo se você for orientado como usar, se você for orientado qual erva plantar, se você for orientado como proceder e puder fazer isso no aconchego da sua casa, tranquilidade, porque essa pressa, essa ânsia, essa angústia por esperar, tudo isso faz parte de uma piora da própria doença, né? A tranquilidade, a calma, até a questão de você lidar com a terra, de você cultivar a sua própria planta, a energia dela vai ser outra, vai ser muito melhor e vai te fazer bem, vai ser uma terapia de cura, de auxílio no processo da cura da própria doença. Então, vamos à nossa lista. 1000 folhas, que é a dipirona, alho, babosa, colônia, a babosa é o aloe vera, colônia, caju, abacaxi, jucá, que eles também chamam de pau-ferro verdadeiro, crajiru, artemísia, carqueja, pata de vaca, picão, malmiquer, que é a calêndula, andiroba, bugre branco, que é o café bravo, a camomila, mastruz, que é a erva de Santa Maria, copaíba, erva baleeira, cana do brejo, pé de perdiz, que é o croton, açafrão, alcachofra, verônica, palmeirinha, cavalinha, mulungu, eucalipto, funcho, soja, garra do diabo, peão roxo, que é o jalopão,
é anador, folha da fortuna, urtiga branca, o alecrim, a malva, a espinheira santa, que já está em uso, segundo o SUS, é uma coisa que já deveria, em muitos lugares já está sendo em uso pelo SUS, né? A pessoa, em vez de levar um medicamento alopático, ela é receitada com a espinheira santa. O poejo, a hortelã, o guaco, que também é a outra que já está em uso, pelo menos teoricamente, já deveria, todos os SUS já deviam estar usando isso, que é o guaco. O melão de São Caetano, a amora, a alfavaca, que é o manjericão nosso, de cada dia, o babaçu, o maracujá, o abacate, a fálcia, a erva pombinha, que é a quebra-pedra, a tansagem, o boldo, a erva de bicho, o amor crescido, a goiaba, a romeira, a cáscara sagrada, a arruda, o salgueiro branco, que nós falamos no último programa, de onde é tirado a salicilina, da salicilina é tirado o ácido salicílico, que é convertido, né, laboratorialmente em ácido acetil salicílico, que é a nossa conhecida aspirina. Bom, o aroeira, a jurubeba, a arnica, o barbatimão, o jambolão, que é muito importante, o ipê roxo, o cravo de defunto, o trevo vermelho, unha de gato, o boldo da Bahia, o aça-peixe e o gengibre, que nós falamos também, acho que no nosso último programa nós falamos no gengibre. Bom, essas são as 71 plantas, né? Algumas são usadas cáscara, outras as folhas, outras as raízes. O gengibre, por exemplo, o que é usado é a raiz, eu mostrei para vocês no nosso programa. Então, vocês viram o que eu falei antes, muitas dessas plantas nós podemos usar, o gengibre nós podemos usar para temperar, para fazer nosso refogado. O alho, muitas dessas, o manjericão é fundamental numa cozinha, além do paladar, do sabor que ele dá, o perfume que ele coloca na cozinha, além disso, ele é extremamente benéfico à nossa saúde. Eu acho, inclusive, que eu vou falar sobre o manjericão, hoje, sobre o manjericão. Então, eu vou falar de algumas dessas plantas, e depois em outros programas eu posso ir acrescentando outras, né? E algumas nós já até falamos, vocês já viram, nós vamos colocar de novo a imagem do salgueiro. Nós falamos no nosso último programa sobre o salgueiro, né? O Salix alba. E eu queria lembrar também uma coisa, na página, no Facebook, eu vou colocar essa listinha para vocês com os nomes científicos, porque, na verdade, a lista sai com os nomes científicos. Eu que fiz uma expansão e coloquei os nomes populares das plantas, mas eu vou colocar na nossa página do Facebook essa listinha como ela foi divulgada. Bom, então vamos à nossa primeira imagem, a do salgueiro, que nós falamos no último programa, que tem esse processo, a casca do salgueiro ela é transformada na salicilina, que vira o ácido salicílico, e, posteriormente, com o acréscimo do acetato, vira o ácido acetil salicílico, que é a tradicional aspirina. Bom, no último programa nós também já falamos que ela é usada para febres, dores de cabeça, dores musculares, reumatismo e calafrios. Uma coisa que eu estou me lembrando agora e que eu gostaria de falar para vocês é que muitas vezes existem, aqui por exemplo na nossa cidade, existem 2 locais em que vocês podem comprar essas essências dessas plantas e algumas vezes elas sozinhas e outras vezes elas já em conjunto com outras, com utilidade específica para alguma patologia, como é o caso, por exemplo, do jambolão, que ele
existe nas freiras do Santa Catarina, você já pode comprar o preparado pronto e lá elas têm vários outros preparados e também nas freiras da Igreja de Santo Antônio. Vocês podem comprar já, se houver dificuldade em ter essas ervas, vocês podem comprar delas já preparados e muitas vezes, como eu já falei, combinados para o problema específico que você está tendo. Bom, nós vamos agora para o segundo, que eu acho assim que é um dos medicamentos mais importantes que existe. No meu conceito, já há muitos anos, eu sei disso, e já há muitos anos eu uso, e já ouvi muitas histórias assim catastróficas de pessoas que levam um tombo ou têm um problema qualquer. Eu mesma, na minha infância, vivenciei a sobrinha de uma amiga da minha mãe que morreu no dia da festa de 15 anos dela, teve uma emoção forte e morreu, e quando foram averiguar, era o efeito de um tombo que ela tinha levado quando era criança, que tinha formado um coágulo que não havia sido percebido e que foi formado com o recorrer do tempo, e com a emoção aquilo provocou a morte dela sem ter como, foi uma coisa rápida. E existe um medicamento que pode resolver isso. Eu acho que isso aí seria uma coisa obrigatória, realmente obrigatória, porque pode evitar tantos problemas e tantas tragédias, é o uso da arnica. A arnica é o medicamento número 62 da nossa lista ali, e ela realmente é fundamental na vida de qualquer pessoa. A arnica lá é colocada, eles usam o Solidago microglosa. Essa arnica é a arnica brasileira, que é a que vocês estão vendo agora nessa imagem. Mas existe também a arnica montana, e os efeitos das duas são os mesmos. A imagem seguinte é a da arnica montana. A arnica, ela tem um pequeno problema, que ela é um pouco tóxica, né? Numa emergência, se você tiver um pé de arnica, ou arnica brasileira, ou o Ronaldo podia passar a foto seguinte, que é a arnica montana, não tem problema, pode até macerar a folha e na emergência tomar, não vai dar problema nenhum. Agora, se você tomar com uma certa frequência, ela é tóxica, né? Por isso que eu falei que as coisas você deve tomar muitas vezes, quando são temperos, não existe esse problema, mas muitas plantas você deve tomar quando você tiver necessidade. No caso da arnica, especificamente, existe uma maneira, que é a que eu sempre usei, de tomar arnica, que é você tomar arnica dinamizada. O uso dela pela homeopatia. No caso de uma contusão iminente, de um acidente que acontece, uma pancada violenta, a dinamização ideal seria, pelo método antigo, seria o 3x, né? Hoje em dia, mas tudo bem. O 3x eu acho que é uma coisa fácil de guardar. A arnica 3x é uma coisa que é fundamental qualquer pessoa, qualquer mãe ter no seu armário. Porque se a criança levou um tombo, se a criança teve um problema qualquer, você dá a arnica e você vai ter a certeza de que você não vai ter, que aquela pessoa, aquela criança não vai ter uma sequela no futuro. São duas coisas que eu acho fundamentais. Eu acho que eu me sinto bem de dizer isso aqui, porque realmente é fundamental. É a arnica, a 3x no caso, que é para uso assim, coisa física direto, e também o rescue do floral de Bach. Eu acho que numa emergência, se você der essas duas coisas, esses dois medicamentos, não são medicamentos, mas são dois auxílios que são fundamentais, né? Eu digo que não são medicamentos porque eu acho que é uma coisa maior que isso, não é o contrário, não. A ideia é porque é muito maior que isso, é uma amplidão muito grande. Ela vai realmente eliminar. Se meu filho já tiveram problemas sérios e eu dei isso me tranquilizou muito. O uso disso tranquiliza muito. Você passa a ter que resolver só a coisa física externa e a parte interna,
você tem certeza que não vai te surpreender. Porque o problema maior é isso, a parte física externa está se vendo o que é, vai se tentar resolver. Mas e a parte interna, né? Se houver alguma coisa ali e que vai surgir depois, uma coisa na cabeça, por exemplo, a pessoa caiu, machucou a perna, vai bater com a cabeça você nem está vendo, né? E eu tenho muito trauma a respeito disso. Meu avô faleceu dessa forma, ele morreu por ter batido com a cabeça quando teve o problema, não foi por causa do problema que ele teve. E eu acho isso importante. Então, são duas coisas fundamentais na casa de todo mundo, até na bolsa. O resto que eu ando na minha bolsa com ele, né? Bom, então, continuando a falar da arnica, a arnica ela tem uma propriedade fantástica, que normalmente quando você vê um trabalho científico não se fala sobre isso, mas ela tem uma propriedade que ela tira a memória celular. Eu já comentei aqui, mas eu num programa vou falar mais especificamente sobre isso, nosso organismo todo vai mudando, o nosso intestino em questão de dias é outro, o nosso estômago, o nosso fígado, tudo no nosso corpo, numa média assim de 2 anos, com bastante espaço de tempo, o máximo que o nosso corpo se repete, em 2 anos ele mudou todo, né? A não ser essa trilogia que nós temos no cérebro, que é a pineal, a pituitária e o hipotálamo, que se mantém constante, não muda nunca, é nossa vida inteira. O resto tudo se transforma. Então, uma ferida, ela volta àquele local porque a memória celular foi passada. Então, a célula que vem repete aquela mesma ação. Como nós repetimos por hábito nossas ações, nosso corpo funciona pelo mesmo jeito. Então, a arnica, ela vai na memória celular. Então, quando há regeneração da célula, quando a célula é trocada, ela vai perdendo aquela memória celular. Por isso, não existe o perigo de se formar um coágulo, como naquela menina que eu contei a história. E no decorrer do tempo, alguma coisa se formando, né? E, de repente, está lá. Como muita gente, muitas vezes, quando descobre que está com problema, já não tem mais tempo, vai para o hospital para morrer. E não adianta querer ter esse desespero de querer o tempo todo ficar sabendo se está com alguma coisa, porque é esse medo, é esse desespero que vai fazer, muitas vezes, com que aquela coisa que talvez até demorasse anos para surgir, surja muito mais rápido, né? Eu costumo dizer que quem procura, acha. Então, eu acho que a principal característica da arnica não está nos trabalhos deles, porque não é uma coisa científica, né? Mas é uma coisa que já vem de estudos mais místicos de muita longa data, né? E que a função dela, por isso ela faz tudo que a ciência descobre que ela faz, porque ela vai alterando essa memória ancestral, ela vai limpando ela, né? Então ela funciona, na verdade, para qualquer tipo de agressão ao nosso corpo. Se nós somos agredidos, não fisicamente, mas, vamos dizer, temos um trauma num relacionamento, vamos supor, em que a gente tem aquele trauma, fica muito magoado, a arnica vai agir, só que aí vamos ter que ir para a homeopatia e numa dinamização mais alta que vai agir na nossa alma e não no nosso físico, né? A diferença seria essa. Então, ela vai agir fisicamente também em qualquer traumatismo, em qualquer hematoma, em qualquer tipo de hemorragia interna, inflamações, pruridos, varizes. Ela reduz a fragilidade dos vasos sanguíneos também. E a arnica ela pode ser usada também em feridas de forma de uso externo. Você pode fazer um cataplasma também e pode usar da mesma forma. Bom, vamos para a planta, para o fitoterápico número 3, que é a babosa, o aloe vera, ou pode ser o Aloe barbadensis. Ela é uma planta realmente fantástica. Digamos, uma das plantas que eu mais tenho visto fazer efeitos e eu mesmo faço uso da babosa. Isso já, digamos, há uns 15 anos que eu uso babosa, desde que o Frei Romano Zago, ele lançou 2 livros, babosa tem cura, câncer tem cura, e babosa não é remédio, mas cura.
Esses 2 livros foram editados pela editora Vozes, e esse produto, né, da forma como ele fala no livro, começou a ser fabricado no Rio Grande do Sul. Esse produto, inclusive, é fabricado até hoje. Eu tenho disponibilidade dele, eu comercializo ele. Se alguém se interessar, pode me telefonar. Pode entrar no site, no endereço de e-mail, pode entrar no Facebook, ou pode até me telefonar. Meu telefone é 2237-0720. E eu tenho esse produto para venda. Ele é um produto realmente fantástico, e eu mesmo, no decorrer eu comecei a tomar ele quando isso começou a ser feito. Eu nunca cheguei a fazer com a planta, a não ser para experimentar como é que funciona, para saber, até para poder falar a respeito, né? Mas ele é feito, e eu tomando disso, muitas vezes eu vi efeitos em mim mesmo. Nunca tomei da forma como o Frei recomenda no livro, porque eu nunca tive necessidade de tomá-lo a nível de ter alguma patologia. Mas eu tomo assim, e também não digo que eu tomo todo dia durante esses anos todos, às vezes eu paro. Vai muito em função de eu querer fazer, é que nem você às vezes dá uma parada na tua vida e faz uma dieta de frutas um dia para fazer uma limpeza no sangue. Então é mais ou menos assim como uma babosa funciona comigo. Mas muitas vezes você come alguma coisa que não te deixa bem, que não te deixa passando bem, e você toma ali naquela hora, você toma um pouquinho da babosa, e o efeito é inacreditável, que é praticamente imediato, né? E para ressaca também. Pessoas conhecidas experimentaram tomar isso porque estavam de ressaca, e o efeito também foi muito bom. A babosa, na verdade, ela faz 2 coisas. É preciso, como eu sempre tenho dito, que vocês entendam as coisas no contexto do porquê, como a coisa funciona, e não só decorar, não, o que é que ela cura? Cura isso, isso, isso. E se você for ver a relação do Frei, até nos 2 livros dele, você vai ver uma relação imensa de coisas que ela cura, né? Aí você vai dizer, não, é uma panaceia. Não, não é. Tem uma explicação por que ela cura tanta coisa. Porque a babosa, ela age diretamente no sangue e no intestino. Ela vai limpar o seu sangue e ela vai limpar o intestino. Se eu disser assim, a babosa ela é muito bom para quem tem prisão de ventre. Tudo bem, ela é boa para quem tem prisão de ventre. Mas não porque ela elimine a prisão de ventre, ela vai regularizar o teu intestino. Ou seja, uma pessoa que tem a prisão de ventre vai ser bom. Para uma pessoa que tenha diarreia, ela também vai ser bom. Ou seja, ela vai colocar o seu intestino que nem o cloreto de magnésio também. O Dr. Luiz Moura falou isso para a gente. Eu mostrei aqui num dos programas. Ela vai provocar um equilíbrio no seu intestino, ela vai provocar um equilíbrio no seu organismo. O outro fator é que ela vai limpar. A pessoa pode dizer assim, não, mas eu tenho meu intestino, é perfeito, eu todos os dias vou ao banheiro. Às vezes até vou mais de uma... Não importa, você pode ir todos os dias no banheiro e estar com a parede do seu intestino toda cheia de sujeira, de corpúsculos, de resíduos, de uma série de coisas. As paredes do nosso intestino, elas têm vilosidades. Quem tiver curiosidade pode entrar na internet, ir lá no Google Imagens e olhar, procurar para ver como é o intestino. Só tem cuidado porque tem imagens muito fortes de intestinos doentes, de como é que a coisa funciona por dentro, e às vezes fica pesado de ver aquilo, né? Mas, seja como for, muitas vezes o nosso intestino está tendo a parte central dele fluindo, mas as paredes não estão limpas como deveriam. E o que a babosa faz é exatamente limpar essas paredes. E ela vai limpar o nosso sangue. Ela simplesmente transforma ele, vamos dizer... dá uma rejuvenescida, essa palavra que eu estava precisando, ela dá uma rejuvenescida no nosso sangue. A babosa é realmente uma coisa excelente. Ela então vai regular o trânsito intestinal, não importa se você costuma ter diarreia ou se tem prisão de ventre.
E ela tem, isso é importante que seja dita, ela tem um efeito aparente de piora muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes. Por quê? Quando você limpa a sua casa, no primeiro momento você tira tudo do lugar, você põe cadeiras para um lado, enrola o tapete, você faz uma série de procedimentos em que, num primeiro momento, quem olha acha que você está fazendo uma bagunça danada. E, na verdade, você está limpando. A babosa funciona do mesmo jeito. Vamos tentar entender uma coisa. A alopatia, ela funciona colocando de dentro para fora. Por isso você toma e o efeito começa a passar. Mas muitas vezes o efeito foi lá para dentro e volta depois, no caso do câncer, como uma metástase. Porque ele não foi eliminado do corpo, ele foi incubado para dentro do corpo. Hahnemann, em seu livro Doenças Crônicas, fala muito bem, é um livro difícil de ser encontrado, hoje em dia é um livro raríssimo de ser achado, até nos sebos, mas é um livro em que ele coloca e conta muitos casos que ele mesmo clinicou e explica como isso funciona magnificamente o que acontece quando você usa o zinco, quando você usa vários produtos em que, em vez do problema ser eliminado, ele é incubado. E muitas vezes, no caso do zinco, por exemplo, quando ele está na pele, ele vai para um órgão, ele sai da pele e ele é incubado para um órgão. Foi essa evolução da psora, né? Saiu da pele e entrou para dentro do corpo. Então, a babosa, ela tem isso, porque, conforme eu estava falando, a alopatia ela vai incubar e a babosa não. Ela vai começar a eliminar. Se a pessoa, por exemplo, tem uma ferida, ou um câncer, por exemplo, que é uma ferida, até casos de que a parte do corpo que está doente não ter nenhuma... Isso eu vi acontecer, não ter nada, está em pele, mas dentro tinha um câncer, dentro, no osso. Aquilo começar, à medida que a pessoa era uma menina, ia tomando babosa, abriu uma ferida naquele local, abriu a ferida e todo mundo entra sempre muito em pânico, mas a pessoa tinha uma boa orientação e começou a observar o processo, ter um controle rigoroso, mas continuou e aquilo... foi depois percebendo que ela estava eliminando, saía um pus com um odor muito ruim e aquilo foi saindo e à medida que parou de sair tudo, a ferida começou a fechar e essa pessoa se curou do câncer. O próprio Frey, quem tiver interesse em entrar em contato com ele, nos livros ele tem o telefone dele, os dados dele, ele mesmo tem um arquivo bom sobre curas que foram feitas, que são inúmeras. Quando se fala muitas vezes, é uma coisa acho que eu acho interessante, quando se fala muitas vezes em que algumas pessoas vão para a televisão e dizer que isso não está comprovado cientificamente, isso já era usado na época de Cristo e até bem antes, né? Na própria Bíblia se fala no aloé, mas quando a pessoa diz que não tem comprovação científica, né? Como se esse tempo todo não valesse de nada, e diz também que não se tem provas de pessoas que se curaram, tem que se avaliar o fato de que existe trabalhos que façam isso? Não tem. As pessoas que falam isso, elas não têm comprovação científica do que elas estão dizendo, né? E se você pegar em um grupo de pessoas tratadas com babosa, no caso de câncer mais especificamente, quando isso é mais discutível, né? Porque a babosa é muito usada para câncer, apesar dela fazer parte até de tratamento de HIV. Então, se você pegar um grupo de pessoas tratadas com babosa e um grupo de pessoas tratadas com outro medicamento, né, qual seria o resultado? Aí é a questão. Isso seria um trabalho científico que, infelizmente, nós não temos, porque não vai render lucro aos laboratórios. Infelizmente, a nossa realidade é essa. Então, não temos quem pague para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, para poder dizer não faz efeito. Então, quando alguém fala não faz efeito, está falando aleatoriamente, né? Porque de todos os trabalhos antigos, de todas de todos os locais das filosofias orientais, mesmo algumas ocidentais, os índios faziam uso disso e tinham resultados, né? Então, como é que vai se dizer que não tem nada a respeito? Tem muita coisa. A questão é se ter disposição para saber a verdade.
e não para fazer um processo manipulatório em que vem à tona interesses financeiros e não a verdade como ela realmente é. Bom, então a babosa ela serve também, ela é um excelente nutriente, e aí eu trouxe para vocês um textozinho pequenininho do Mahatma Gandhi, que é: vocês me perguntaram quais eram as forças secretas que me sustentavam durante as minhas longas jornadas. Bem, foram a minha inabalável fé em Deus, meu simples e moderado estilo de vida e a aloé, cujos benefícios eu descobri quando cheguei na África, no final do século XIX. Isso foi Mahatma Gandhi, é um texto dele, que ele colocou num dos escritos dele. A babosa também é muito bom, quem tiver acesso a ela em creme ou assim, do jeito que está aí nessa imagem agora, para queimaduras. Ela é excelente. Não fazer nada na queimadura, apenas colocar babosa, essa gomazinha de dentro, e não fica uma marca. Isso é um conhecimento que eu lastimo profundamente em função de experiências que eu tive, não ter tido esse conhecimento há mais tempo, mas realmente eu espero que isso possa ser muito divulgado, porque é maravilhoso e resolve realmente, rapidamente, qualquer queimadura. Agora, é importante que eu frise duas coisas aqui. Que o uso em crianças da babosa, ele tem que ser muito pouco, muito exclusivamente, se muito necessário, né? Ou seja, se a pessoa tiver realmente um problema que necessite disso, o uso interno que eu estou falando. E o efeito é muito rápido, rápido ao extremo. De questão de horas, pessoa com alergia, isso eu vi acontecer numa criança, tomou e foi tudo embora. Já estava sendo tratada há meses com alopatia e com uma dose de babosa tirou praticamente tudo. A pele ficou toda limpa, sem nada. Então, tem que ser uma coisa muito bem orientada, acompanhada também, porque o efeito é muito rápido. Então, qualquer coisa, a mais do que o necessário não seria benéfico, né? E a outra coisa, mulheres grávidas não podem tomar em hipótese alguma, porque o feto, ele, na realidade, ele é um objeto estranho ao nosso organismo. E a babosa não sabe que tipo de objeto estranho é, ela simplesmente elimina, então ela vai provocar um aborto se tomado. Uma mulher grávida tomar babosa. Então, de jeito nenhum, nem usar creme na barriga, nada. A pessoa que procure, se houver necessidade, um outro meio de resolver. Sempre existem muitos meios de resolver o seu problema, se for necessário. Bem, eu posso continuar no nosso próximo programa a falar em outras, vou continuar falando de outras ervas que nós podemos usar no nosso dia a dia, como temperos, e outras que podemos usar mais especificamente, né, se houver necessidade dela, né? Porque agora eu vou passar, senão não vai dar tempo de eu contar a nossa historinha de hoje. Então, nós vamos passar para a nossa historinha de hoje, que eu chamei de Sempre Foi Assim. Essa nossa historinha, que é a historinha dos nossos macacos, é um trabalho que foi feito com um grupo de cientistas. Ele decidiu fazer uma experiência, esses cientistas, e colocaram 5 macacos numa jaula. E no meio da jaula, vocês estão vendo aí na imagem, foi colocado uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Muito bem, o que acontecia? Sempre que o macaco subia na escada para pegar as bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos macacos que estavam no chão. Sempre que um deles fazia isso, os outros tomavam banho de água fria. Depois de algum tempo, quando um macaco fazia menção de subir a escada, os outros macacos o pegavam e o enchiam de pancada. Sempre que o macaquinho ia lá e tentava subir a escada, ele mal começava a subir a escada,
eles batiam no macaquinho, aí já não tinha nem mais água fria, mas eles batiam no macaquinho porque eles já sabiam que se o macaquinho subisse a escada, eles iam tomar um jato de água fria. Antes que isso acontecesse, eles iam lá e impediam o macaquinho de subir a escada. Acontece que, com o passar do tempo, nenhum macaco mais queria subir a escada. Havia a tentação das bananas, mas eles sabiam que se eles começassem a subir a escada, os outros iam bater nele. Então, nenhum macaco mais tentava subir a escada. Foi então que o grupo de cientistas continuou o seu trabalho, a sua experiência. O que eles fizeram? Eles substituíram um dos macacos por um macaco novo. A primeira coisa que o macaco novo fez foi tentar subir a escada. Mas ele foi impedido pelos outros que bateram nele, que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo desistiu de subir a escada. Ele desistiu de subir a escada mesmo sem entender por que ele não podia subir a escada. A única coisa que ele sabia é que quando ele ia lá subir a escada, os outros macacos iam e batiam nele. Um segundo macaco foi substituído e o mesmo ocorreu, sendo que o primeiro macaco substituído participou com entusiasmo da surra no novo macaco. Ou seja, esse aí, além de não saber por que ele não podia subir a escada, que ele apanhava, mas por que acontecia isso, ele também não sabia por que estava batendo no novo que veio, porque ele era novo, ele não estava naquele primeiro grupo, ele nunca tinha levado um banho de água fria. Então, ele não sabia por quê, mas ele participava da surra no novo. Um terceiro macaco foi trocado e o mesmo ocorreu. Depois de um tempo, o quarto macaco foi trocado. E mais um tempo à frente, o processo acontecia sempre do mesmo jeito. Trocavam outro macaco, mas eles continuavam, todos eles, inclusive os novos, batendo naquele que tentasse subir a escada. Depois de um tempo, finalmente, o último dos primeiros macacos que sabiam o que acontecia, se tentasse pegar as bananas, ele foi substituído. Ou seja, aí nós temos a imagem 4. Nenhum dos macacos que estava agora presente diante da escada e das bananas lá no topo sabia o que acontecia se subisse a escada. Mesmo porque, se algum deles agora subisse a escada, não ia acontecer nada. Eles não estavam mais dando banhos de água fria nos macacos. Mas mesmo assim, toda vez que algum macaco chegava junto da escada, todos os 5 macacos que nunca tinham levado um banho de água fria batiam no macaco que chegava ali na escada. O grupo de cientistas, então, tinha 5 macacos, como eu disse, que nunca tinham levado um banho de água fria e, mesmo assim, batiam naquele que tentasse subir a escada. Agora, vamos imaginar, se fosse possível, nós perguntarmos aos 5 macacos por que eles espancavam quem tentasse subir a escada, eles não sabiam. E diriam que faziam isso porque era o que todos faziam e o que eles sempre tinham feito ali. Eles nem ao menos podiam imaginar, porque nem tentavam, que se eles subissem a escada e pegassem a banana, nada aconteceria. Essa experiência, essa história, ela nos desperta por uma coisa muito boa. A possibilidade de nós nos perguntarmos a nós mesmos por que nós fazemos muitas coisas que não sabemos o porquê fazemos, mas que fazemos. Porque todos fazem assim ou porque foi assim sempre que foi feito. Muitas vezes existem outras possibilidades, bem melhores, nas quais não chegamos a nos aventurar, porque nós fomos agendados, nós fomos programados a aceitar aquele agendamento, aquela programação que nós recebemos sem questionar. Nós temos medo de mudá-la, temos medo de nos transformar, de nos aventurar por novos caminhos.
A humanidade, no seu decorrer, tem mostrado isso muito assiduamente, quando nós rejeitamos a ideia de que a Terra não era o centro do universo, depois que não era a Terra, não eram todos os outros planetas que giravam e o Sol que girava em torno da gente, era ao contrário. Isso mexe com nossos conteúdos internos. Nós só mudamos de ideia rapidamente quando essa ideia nova ela vem assessorada com um marketing por trás. Quando ela vem junto com um discurso manipulador e esse discurso e esse marketing nos leva a aceitá-la sem questionar. Esse é que é o problema, quer dizer, nós continuamos, nós mudamos a nossa programação, mas não mudamos o nosso modo de pensar, de encarar os fatos da vida. Nós temos, na verdade, dificuldades em aceitar que somos os condutores de nossa própria existência. Aí eu pediria a imagem 6. Nós somos os condutores da nossa própria existência e somos os responsáveis por tudo o que nos acontece e o que acontece à nossa volta. Preferimos viver, no entanto, em conceitos do passado estagnados em nós e carregando o fardo do que já está pré-determinado, que tem que ser assim, e temos medo de experimentar o diferente. Mas é importante que possamos ter um futuro, para que possamos ter um futuro feliz, que vivamos com alegria e confiança o presente, o que nos dará força e ousadia para conduzir nós mesmos a nossa própria carruagem. Bem, nós estamos chegando por hoje ao fim do nosso programa. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para o numerólogo Bruno Grazinoli, que eu conheci hoje aqui na emissora. Quem sabe um dia eu vou trazê-lo para fazer uma entrevista, para ensinar algumas coisas novas para a gente, né? E contamos com vocês. Nossos horários são ao vivo às sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. As reprises são nas segundas-feiras, às 3 da tarde, às 15 horas. Nas quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. E perguntas que vocês tenham podem ser feitas pelo e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através do Facebook. Vocês podem ir lá, curtir nossa página e vocês vão estar sempre atualizados com as nossas postagens. Nós colocamos sempre, não só os nossos programas, mas também detalhes deles, vídeos em separados, informações. Eu sempre coloco muita coisa. Você podem também tirar dúvidas através do telefone 2242-9991. O programa pode ser visto pela TV Imperial, TV Vila Imperial, canal 19, ou através do site da emissora www.tvvilaimperial.com.br, ou vocês podem também entrar no Facebook, no site da TV, na página da TV Vila Imperial, podem curtir a página da TV Vila Imperial e podem também acessar direto lá, vocês podem clicar e ver através, inclusive no dispositivo móvel que vocês tenham, vocês podem assistir o nosso programa ou outro programa aqui da TV Vila Imperial. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always